Não é um amor de simpatia ou de atração, mas um amor que decide amar, que faz um ato de vontade, mesmo quando o coração hesita e os sentimentos se revoltam. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 48. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho nos confronta com uma das palavras mais radicais de Jesus e, ao mesmo tempo, uma das palavras mais libertadoras. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos do 43 ao 44. É impossível escutar essas palavras sem nos sentirmos provocados interiormente. A nossa lógica humana logo ergue barreiras. Até um certo ponto, conseguimos amar, conseguimos perdoar, conseguimos tolerar. Mas amar o inimigo, isso parece uma loucura. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, chega sempre aquele momento em que os pés se cravam no chão e dizemos: daqui adiante não passo mais. O termo grego usado por São Mateus para amar, aqui é o verbo agapao, que indica o amor oblativo, gratuito, incondicional. E por muitas vezes nós meditamos esse verbo no tempo pascal. Não é um amor de simpatia ou um amor de atração, mas um amor que decide amar, que faz um ato de vontade mesmo quando o coração hesita e os sentimentos se revoltam. Mas Jesus, como bom pedagogo, não apenas propõe uma meta inatingível. Ele conhece bem as pessoas a quem fala. Por isso, para despertar em nós o desejo de algo mais, ele provoca com perguntas incisivas. Se amais os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem também os publicanos o mesmo? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os pagãos a mesma coisa? Conferimos em São Mateus, no capítulo 5, versículos 46 e 47. Veja, o termo grego aqui para a palavra extraordinário é perisson, que significa algo que vai além, que transborda, que excede a medida comum. E é justamente esse o chamado de Jesus. É viver uma vida além dos contextos, além das consequências, isto é, uma vida que vai além da mediocridade, além das reações previsíveis, além da simples justiça humana. Essa excedência não é um peso moral. Antes, é a fonte da verdadeira liberdade e da alegria espiritual. São Paulo testemunha isso quando escreve aos Coríntios sobre os cristãos da Macedônia. Na grande prova da tribulação, a abundância da sua alegria e a sua extrema pobreza transbordaram em riqueza de generosidade. E nós podemos atestar isso na segunda carta a Coríntios, no capítulo 8, versículo 2. Aqui São Paulo usa o verbo perisseuo, o mesmo radical da palavra usada por Jesus no Evangelho. A lógica da graça é sempre superabundante. Meus irmãos e minhas irmãs, como nos lembra também São Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, nós vemos esse extraordinário, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Ou de maneira correta, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pensamento de São Paulo nos ensina que essa superabundância não nasce das nossas forças, mas da graça de Cristo que, sendo rico, se fez pobre por nós, para que nos tornássemos ricos por meio da sua pobreza. Aqui, o apóstolo apresenta
toda essa frase em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, usando o termo ptokeia, que designa a pobreza extrema, a total indigência. A pobreza de Cristo é o espaço onde brota a nossa riqueza de filhos de Deus. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que cada um de nós, que somos cristãos, somos chamados a viver uma chamada de tensão, ou seja, uma vocação que nos mantém esticados como a corda de um arco. A perfeição a que Jesus nos chama, sede vós, portanto, perfeitos, teleioi, como vosso Pai do céu é perfeito, não é um estado de impecabilidade moral, mas uma orientação constante do coração na direção do amor maior. O termo teleios, na teologia bíblica, não significa apenas indicar perfeito, no sentido grego clássico, nós poderíamos dizer de algo acabado, maduro, completo, plenamente orientado para o fim, para o extremo. E é de onde vem o termo telos, Quando Cristo, em João no capítulo 13, amando os seus, amou-os até o fim, telos, até o extremo. A Santa Igreja, na tradição patrística, entende isso como um processo dinâmico. São Gregório de Nissa, no Tratado da Vida de Moisés, afirma que o crescimento espiritual é uma ascensão contínua, ou seja, uma busca incessante por Deus, mesmo sabendo que nunca o possuiremos plenamente nesta vida. O magistério da Igreja reforça essa visão. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, nos recorda que todos os fiéis, todos aqueles que creem em Cristo, de qualquer condição ou estado, são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, chamados à perfeição da santidade, pela qual o próprio Pai é perfeito. Por isso, amar os inimigos não é um opcional na vida cristã, mas o critério mais profundo de autenticidade evangélica. Não se trata de uma ingenuidade romântica, mas de um ato de fé no poder transformador da graça. Como dizia São João Crisóstomo, em sua homilia sobre o Evangelho de São Mateus, nada torna os homens tão semelhantes a Deus quanto estarem dispostos a perdoar os inimigos. Meus irmãos e minhas irmãs, a verdadeira maturidade espiritual se mede pela capacidade de compaixão. Aquela que chega até o inimigo, até mesmo, como ele provocativamente diz, até o diabo. Isso não significa fazer pacto com o mal, mas manter o coração livre de ódio e sempre disposto a responder ao mal com o bem. Não se trata de tolerância passiva. O Evangelho não é um chamado à mera tolerância, que muitas vezes é só indiferença educada. Mas o Evangelho nos desperta para a paixão do bem, pela verdade pelo outro, a paixão por reconciliar, por dialogar, a paixão por amar além do possível. Que essa Eucaristia nos dê a força para, mesmo em nossas quedas e imperfeições, nunca deixarmos de tensionar nosso coração rumo à perfeição do amor, tendo como modelo o próprio Cristo. Pois só assim, como a flecha bem lançada, nós iremos longe, muito mais longe do que imaginamos. Amar consiste em querer, decidir e agir. Uma santa terça-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.